Queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe e nos guarde, nos envolva nas suas bênçãos, na sua proteção, na sua vibração de saúde e de paz. Durante e ao longo das nossas exposições, nas últimas vezes que estivemos aqui nessa casa, e os nossos queridos amigos são testemunhas, temos abordado recorrente, periódica e repetidamente algum trecho do Sermão da Montanha, particularmente uma bem-aventurança. No intuito de esgotar, ou melhor, de pelo menos abordar, ainda que de maneira limitada, todas as bem-aventuranças, hoje estamos aí lidando e enfrentando mais uma delas. Para contextualizar, nós sempre fazemos uma introdução, que é uma introdução algo semelhante às exposições que a gente tem feito. Aqueles que têm nos acompanhado, especialmente nesses dias de sábado, já conhecem um pouco aquele introito, aquela introdução inicial, que nos dá uma ideia geral do que é o Sermão da Montanha, do que são as bem-aventuranças e do que diz respeito à nossa bem-aventurança, para que a gente possa aí entrar propriamente no tema do dia de hoje. O Sermão da Montanha é considerado pelos estudiosos, pelos especialistas no texto bíblico, por aqueles que se debruçam de maneira profunda a entender os textos do Evangelho, é considerado aquele momento máximo do Evangelho em termos de ideias, em termos de conteúdo espiritual. É como se Jesus, naquele momento específico do Sermão da Montanha, reunisse aquilo que há de maior em sua doutrina, condensando os princípios fundamentais da mesma, que ele desenvolveria, explicaria, exploraria de maneira detalhada, aspecto por aspecto, nas suas parábolas. Pelo menos é isso que os estudiosos afirmam quando dividem o Novo Testamento. E quando a gente fala em Novo Testamento, a gente quer dizer o ensinamento vivido ou discursado por Jesus. Esse Novo Testamento em dois eixos maiores, as parábolas e o Sermão da Montanha. Se a gente fosse resumir o Novo Testamento, a gente teria dois grandes eixos, que são as parábolas e o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é a condensação de tudo aquilo que ele diria. É o resumo dos elementos fundamentais, dos princípios básicos, elementares, da essência da sua doutrina. E é assim que ele é visto. O Sermão da Montanha, que aparece especialmente no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, e aparece em todo o Evangelho de Lucas. Explicamos aqui que no Evangelho de Mateus nós temos um evangelho temático, um evangelho que Mateus organiza por temas. Daí não se pode imaginar que no Evangelho de Mateus nós temos um discurso ali cronológico. Jesus não falou aquilo, não fez aquilo de uma maneira sequenciada, como está no Evangelho. Ali é uma arrumação de Mateus, que era o intelectual, antigo coletor de imposto, portanto intelectual, conhecedor dos textos sagrados do Velho Testamento, reuniu em temas aqueles ensinos para dar uma sequência para o judeu, porque o Evangelho de Mateus é especificamente para o judeu da sua época, demonstrando que Jesus era o Messias esperado. Daí existem arranjos no Evangelho de Mateus para apresentar Jesus como tal, coletando e colecionando os ensinos. Daí há todo um capítulo só de parábolas. Ele divide em temas. Já em Lucas, um evangelho que possivelmente, segundo as tradições, foi um evangelho que foi narrativa especialmente de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Portanto, é um relato da biografia. O discurso do Sermão do Monte aparece em todo o Evangelho de uma maneira diferente. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que é provável que aquele discurso que está de maneira bem mais condensada e orgânica no Evangelho de Mateus, que é conhecido,
na sua beleza, na sua elevação, na sua poesia até, aquele discurso foi dito, repetido, foi repisado, foi apresentado várias vezes. Por isso que Lucas coloca o Sermão da Montanha sendo colocado por ele ao longo da vida dele. É provável que Mateus tivesse reunido aquilo que ele falou inúmeras vezes em vários discursos e condensou numa sequência didática. Por informação do mundo espiritual, por meio de Chico Xavier, nós sabemos que Mateus não apenas fez isso, mas em uma oportunidade, capítulo 11, se não me falha a memória, de Boa Nova, Mateus ouviu o Sermão da Montanha ao vivo e diz o Espírito Humberto de Campos, anotou ao vivo aquilo que Jesus falava. Daí a beleza do seu texto, daí a riqueza do seu texto. Mas o próprio texto, psicografado por Chico Xavier, afirma que Jesus se reunia ao final da tarde, ali diante do mar do Tiberíades, e dizia aquelas palavras inúmeras vezes. Ou seja, aquilo que a gente lê no Evangelho é um discurso que ele falava mais de uma vez. Isso é importante dizer. Isso é importante repisar. O Sermão da Montanha é tão importante que um pensador alemão chamado Fridtjof Schwann, pai da filosofia perene foi uma tentativa do passado de reunir aquilo que há de sabedoria espiritual universal em todas as religiões. E Fridtjof Schwann chegou a afirmar, embora não fosse cristão, chegou a afirmar que o Sermão da Montanha é a substância básica de todos os pensamentos religiosos. E disse mais, é a quintessência, a essência na sua mais alta pureza das religiões. O Sermão da Montanha é tão difícil e controverso que falamos aqui na última oportunidade que não foram poucos teólogos, católicos e protestantes, ao longo dos séculos, estudiosos da Bíblia, que ao examinar o texto bíblico, chegaram a afirmar que o Sermão da Montanha é uma utopia, impossível de ser vivenciado. Daí a teologia quase sempre não se concentrou no Sermão da Montanha, para se concentrar em outros trechos do Evangelho, que fala sobre salvação da alma, que fizeram parte aí da base para compor os dogmas, compor os princípios da religião, mas aquela espiritualidade pura que está no Sermão da Montanha embaraçou os religiosos de todos os tempos. Confundiu as mentes mais exigentes. Perturbou aqueles que refletiam dentro do texto bíblico. Porque é um discurso direto, explícito, frontal, não tem parábola, não tem alegoria, até tem imagem, porque é uma linguagem oriental, e o idioma oriental da época usava muitas imagens, até por pobreza vocabular, por pobreza de expressões, utilizava muita metáfora, até tem, mas não tem aquelas alegorias muito indiretas como estão presentes na parábola. Não apenas isso. O Sermão da Montanha sempre foi colocado de lado por aqueles que se interessavam em estabelecer dogmas, regras de conduta específica, o que é que você deve vestir, o que é que você não deve vestir, o que é que você deve comer, o que é que você não deve comer. Aquelas regras básicas da etiqueta religiosa, social, moral, que a humanidade sempre tentou estabelecer, porque aqui não estamos diante de regrinhas da vida prática, da vida diária. Estamos diante de princípios da alma. Princípios que organizam a alma humana. No Sermão da Montanha, nós não estamos diante de lições moralistas de conduta para você ficar bem socialmente. Estamos diante de colocações em favor da saúde da alma, da saúde psíquica. No Sermão da Montanha, moral e emocional é uma coisa só. Porque a gente sempre achou ao longo dos tempos que moralidade tem a ver com um tipo de regra de conduta, para você se comportar bem apenas.
Mas no Sermão da Montanha, sentimento e moralidade são uma coisa só. Se você trata dos seus sentimentos, você está tratando do seu moral e do seu espiritual. E se você está tratando do seu moral, você também está tratando dos seus sentimentos. Essa é a ideia do Sermão da Montanha. E se você duvida, é só você não afastar os aspectos psíquicos e emocionais de algum sofrimento com as consequências morais que eles geram. Porque ansiedade, falar em ansiedade, é algo que interessa a todos nós. Não estamos todos ansiosos? Não estamos ansiosos para que a palestra acabe logo? Eu vou dizer, não vai acabar logo. Porque isso mata logo o ansioso. Ansiedade não é apenas ruim porque ele deixa inquieto. Isso, por incrível que pareça, é o problema mais simples. É o problema mais superficial. É o problema menor. O problema da ansiedade é que com a ansiedade você acaba gerando consequências em você e no outro. Quando você fica muito ansioso e você cultiva ansiedade durante muito tempo, você acaba tratando os outros com ansiedade. E a ansiedade tem a ver com medo e tem a ver com insegurança. Se eu estou ansioso para chegar no lugar, eu tenho medo de chegar atrasado. E o medo é uma emoção básica que tem a ver com defesa e ataque. Que significa dizer que observe uma pessoa que está ansiosa durante muitos anos e cultivando ansiedade. Ela nem percebe que com a ansiedade dela, ela trata de maneira ríspida os outros, de maneira agressiva as pessoas. O problema da ansiedade não é só aquilo que você está sentindo, mas aquilo que você está gerando ao longo do caminho e ao longo dos anos. No Sermão da Montanha, a gente observa isso. A perfeita conexão entre emocional e moral. É uma coisa só. No Sermão da Montanha, a gente tem aquilo que o Espírito Emmanuel disse na obra Pão Nosso. Ele vai dizer que o Sermão da Montanha é a plataforma política de Jesus. Todo partido político tem uma plataforma. No processo eleitoral, no processo de eleição dos candidatos, no processo político, o candidato tem sempre a sua plataforma política. A plataforma política são as ideias básicas do programa político do candidato. O conjunto de ideias que, de alguma forma, nos dão a entender do seu programa. Nos dão uma ideia de como vai ser a sua atuação caso ele seja eleito. Emmanuel vai dizer, nessa imagem belíssima, que o Sermão do Monte, que é um discurso pequeno em termos de texto, mas profundo no conteúdo, dá uma ideia do que é a proposta de Jesus. É a plataforma divina, ele vai dizer. A plataforma política de Jesus. Porque no Sermão da Montanha, nós temos em cada frase um elemento que é um tema da alma. Não foi por outra razão e não foi sem sentido que Allan Kardec, quando foi preocupar-se em estabelecer os elementos da moral espírita, o aspecto religioso, o aspecto ético, o aspecto moral, ou se você quiser numa linguagem mais atual, o aspecto do emocional, da doutrina espírita, escrevendo o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, nos seus 28 capítulos, praticamente 100% dos temas que ele escolhe, que ele retira, porque Kardec fez o quê? Retirou do Evangelho, do Novo Testamento, um tema, coloca como título do capítulo, não vim destruir a lei, meu reino não é desse mundo, há muitas moradas na casa do Pai, não é isso que a gente vê? Cada capítulo desse é uma frase do Evangelho. Se você for analisar de onde foi que Kardec tirou, 99% é do Sermão da Montanha. Ali no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec focalizou basicamente no Sermão da Montanha. E retirou ali os textos
para deles os espíritos extraírem a moral cristã primitiva, isso é, original, que é a moral espírita. Portanto, quando você lê a moral do Evangelho segundo o Espiritismo, você está vendo explicações em cima do Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, o discurso das bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, versículo 1 a 12, é o discurso mais famoso, mais popular, que ficou mais conhecido, que tem um tom poético, que tem quase uma cadência musical, que não é aleatório isso, não é desproposital isso. E é interessante pensar que, embora as colocações sejam muito diferentes em Mateus e em Lucas, as bem-aventuranças, ainda assim elas parecem se conectar em uma coisa só. Como já disse, em Mateus o discurso parece ser mais bonito, mais profundo. Mas em Lucas parece que há um complemento. Diz o Evangelho de Mateus que Jesus sobe ao monte, diz o Evangelho de Lucas que Jesus desce ao monte. Não é importante se ele subiu ou desceu, o que é importante é que ele falou. Alguns entendem que, a depender do ponto de vista de quem estivesse olhando, ele estava subindo um aclive pequeno ou estava descendo. Ou então estamos diante de uma mensagem simbólica. Jesus descia as criaturas subindo a Deus, ou subia a Deus sem se esquecer da retaguarda. Ou então, Jesus desce da sua altitude espiritual para falar aos homens. Jesus desce da sua grandeza, porque um espírito evoluído, e quem diz isso é a obra, o livro dos espíritos e a obra da codificação, um espírito evoluído, ele já internalizou a lei divina. E eu vou contar uma história. A lei divina não é uma Constituição Federal que você abre e lê. Não é um livro. A lei divina é um estado de consciência. É uma cosmoética que os espíritos, à medida que amadurecem, eles acessam. Então, aqueles que vivem a lei divina, eles sentem-na. Nem sempre conseguem defini-la. Os missionários, eles reencarnam, diz Allan Kardec, para traduzir isso em palavras. E o que é que acontece? As religiões são fundadas, as filosofias são fundadas, que são os aspectos da lei divina que esses missionários conseguem colocar em palavras. Daí, diante de Pilatos, Jesus ficou calado. O que é que ele poderia ter dito? Mas é difícil. É difícil definir em palavras aquilo que ele sentia. Ele só disse que era testemunha da verdade. No processo penal, do ordenamento jurídico, quem é testemunha é quem viu o crime. E ele era réu de Pilatos. Pilatos era o juiz da sua causa. Ele devolveu a pergunta, está lá no Evangelho de João, numa linguagem jurídica. Que ele era testemunha da verdade. E quem ouvia a verdade, ouvia a sua voz. E Pilatos pergunta o que é a verdade, ele se mantém em silêncio. Como se dissesse que a verdade não dá para ser definida em palavras, tem que ser sentida. Essa era a ideia. O Sermão da Montanha é a tentativa de um espírito crístico, já não é um espírito apenas evoluído, escala 100 do Livro dos Espíritos seguintes, quando Allan Kardec estabelece a evolução espiritual. O espírito, quando não está mais necessitado de reencarnar, o espírito, quando já evoluiu a ponto de não precisar mais mergulhar no corpo, o espírito que já adquiriu as virtudes que a criatura pode adquirir, que já conseguiu lograr a perfeição relativa à criatura, esse espírito se torna espírito puro, ou Cristo. Já não tem as vicissitudes materiais, e Kardec chega a dizer, mesmo no corpo material, é infalível moralmente. É infalível. Mesmo na matéria. Jesus já estava nessa condição. Então, quando ele veio nos ensinar o Sermão da Montanha, diz a literatura espírita, ele tentou traduzir em palavras aquilo que um Cristo já sente em emoção. Aquilo que o espírito crístico já experimenta no seu interior. É como se ele dissesse para todos nós o que nos aguarda lá na frente. Então, enquanto você estiver evoluindo e precisar reencarnar, o Sermão da Montanha vai ser sempre necessário.
Vai ser sempre necessário. Porque ali está economicamente aquilo que a gente precisa. Em termos espirituais. Ora, no Sermão da Montanha e nas bem-aventuranças, bem-aventurados, todo mundo sabe, bem-aventurado é uma expressão antiga para dizer de felicidade. Para definir o que é felicidade. É interessante porque a mensagem de Jesus ao longo dos tempos foi considerada uma mensagem triste, uma mensagem castradora, uma mensagem que até tirava a alegria de viver da criatura. E o discurso mais importante dele é sobre felicidade. Só que não é uma felicidade em termos humanos. Porque a nossa felicidade ainda é uma felicidade muito do ego. É uma felicidade muito sensorial ou sensual apenas. É uma felicidade apenas do prazer mais imediato. Não que o prazer imediato seja necessariamente negativo, não é isso. Mas exclusivamente do prazer imediato. Das sensações mais fugazes. Então esse espírito vem dizer a respeito da felicidade. Só que qual felicidade? A felicidade dos espíritos sublimados. Dos espíritos já iluminados. A expressão bem-aventurados está presente na Bíblia, antes de Jesus. Era um gênero literário e era um estilo de escrita e de prosa que as pessoas se valiam. No Velho Testamento há várias bem-aventuranças. Só que as bem-aventuranças do Velho Testamento são muito diferentes daquelas que Jesus empregou no seu discurso. Tem uma famosa, aliás, tem várias no Velho Testamento. Mas tem uma que eu gosto muito que diz assim, se não me engano está no livro 2 de Reis. Bem-aventurada és tu, Israel, que pisoteia os seus inimigos e vence a todos. Então você dá para perceber que bem-aventurança para o judeu da antiga Palestina não é a mesma coisa que Jesus estava falando. Jesus estava espiritualizando aquele gênero. Porque o bem-aventurado era o abençoado por Yahvé. E se ele era abençoado por Yahvé, ele tinha pelo menos 2 escravos e tinha que ter posses materiais. Porque Yahvé compensava os seus filhos com vitória. A vitória sobre a guerra, a vitória na prosperidade material, no sucesso. Por isso Jesus foi tão mal visto. Porque Jesus destoava disso tudo. Jesus, do ponto de vista humano, foi uma derrota total. Até porque crucificação era a pior pena, era a pior execução legal que alguém podia pegar. Só era aqueles criminosos mais hediondos. Então Jesus era a derrota total, do ponto de vista da mentalidade judaica da época. Tudo deu errado, né? Até do ponto de vista da nossa lógica, né? Que equipe atrapalhada, né? Que logística é essa de gestão de pessoas? Tinha um discípulo que traiu ele sabia que traiu e não expulsou do grupo. Se fosse eu. E ele manteve no grupo, sabendo que ia ser traído. Parece que deu tudo errado. O próprio discípulo mais tarde se suicida, um discípulo dele se suicidou. O outro que foi eleito o líder do grupo, virou as costas para ele 3 vezes e o abandonou. Olha... E ele ainda volta para mostrar que a vida continua, conversa com Simão Pedro, conversa com Tomé, não diz uma palavra de censura. Se fosse eu, ia dizer, Pedro, hein? Você que disse que daria a vida por mim, hein? Negou 3 vezes, eu ia jogar na cara assim. Nenhuma censura, nenhuma palavra de reprimenda. Aparece para conviver, que é a lição maior. Até a cruz havia a lição do perdão, que é uma lição máxima. O perdão é uma das lições do Evangelho que nos eleva a nossa humanidade. Né? Nossa humanidade. Mas é mais difícil conviver do que perdoar. Porque eu posso perdoar e não querer conviver. Mas para eu conviver, eu preciso tentar perdoar. Então, o conviver, ele volta para conviver. A lição da convivência. Então, nós temos, portanto, nas bem-aventuranças, já falamos isso aqui, há uma sequência lógica. Todos os estudiosos que leem percebem que não são frases isoladas.
É um texto que tem uma sequência, onde uma coisa puxa a outra. Como eu já falei, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, a primeira. A primeira bem-aventurança fala de pobre de espírito, fala de humildade, porque a humildade é a primeira das virtudes. Sem ela você não conquista a outra. Porque sem humildade você se fecha. A humildade não é você não ter autoestima. A humildade não é você reconhecer os seus valores. Você precisa reconhecer seus valores. A humildade é quando você se acha tanto que você acha que você não precisa aprender mais nada. É quando você acha que você não pode mais evoluir em nada. Ou melhor, a falta de humildade. Quando você não tem humildade, você se fecha para aprender mais. Então, humildade é você ter autoestima. Humildade é você reconhecer os seus valores. Mas humildade é saber que você sempre pode aprender mais. Quanto mais sábio, mais dúvida tem. Porque o sábio percebe o quanto ele ainda não sabe diante daquilo que ele sabe. E a gente sempre sabe muito pouco a partir daquilo que a gente não sabe, comparado com aquilo que a gente não sabe. Então, humildade é isso. Por que a humildade é a primeira bem-aventurança? Porque sem humildade você não conquista nada. Se você reconhecer que precisa melhorar, você não melhora, você não sai do lugar. A humildade não é a virtude mais importante, mas é a mais necessária. Segunda bem-aventurança, os que sofrem ou os aflitos, porque serão consolados. Nem todo mundo que sofre por algo de bom. Os que choram porque serão consolados, algumas traduções. Quanta gente que chora de ódio. Chora porque não conseguiu se vingar. Então, quem é esses que choram e que serão consolados? Os pobres de espíritos. A primeira bem-aventurança puxa para a outra. Então, uma vai puxando para a outra. Os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Eu acho isso tão bonito. Por quê? Porque misericórdia é uma coisa que você dá, mas é que você que obtém. O perdão é o presente que você oferece, mas que fica com você. Porque o perdão não é bom para o perdoado, é bom para quem perdoa. É quem perdoa que se liberta. Então o perdão é um presente que você oferece, mas que você que recebe. Misericórdia, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos. Os puros ou os limpos de coração, porque verão a Deus. Interessante que cada bem-aventurança tem uma consequência, ou melhor, tem um prêmio. Ser consolado é uma coisa, mas ver a Deus é melhor. Veja que cada um vai puxando uma compensação também. Mas por que eu estou falando sobre tudo isso? Por quê? Porque o prêmio para quem é aflito é a consolação. O prêmio para quem é misericordioso é receber misericórdia. Não dá para dar prêmio para todo mundo com experiências tão distintas. Os prêmios são distintos também. O que eu quero dizer é que sobre o tema da paz, e paz é um tema complexo, sobre o tema da paz, há duas bem-aventuranças. Jesus destinou duas bem-aventuranças sobre o tema da paz. A primeira delas está no começo do discurso, é a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Olha que coisa. Os mansos, vamos tentar entender. Os mansos porque vão herdar a terra. Jesus repete um pouco a técnica de Moisés. Moisés, na cultura judaica, formulava compensações terrenas. Lembra do mandamento? Honrai pai e mãe, para que tenhais longos dias de vida na terra. Porque o judeu visualizava o presente e a compensação no mundo físico. As compensações e o castigo eram no mundo físico. Jesus fala, os mansos porque herdarão a terra. Portanto, era uma compensação mais imediata. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que os mansos são aquelas pessoas que já conseguiram ter autocontrole.
Manso é aquele que conseguiu controlar as violências internas. Aqueles que já têm certo controle sobre si mesmo. E todo aquele que tem controle sobre si mesmo tem mais liberdade. Porque se você não se controla e se você age por impulso, você na verdade não é livre, você é escravo dos impulsos. Sócrates dizia que o homem que não consegue dizer não para ele mesmo não é livre. Olha que coisa. Porque se você não consegue dizer não para si, você é preso dos próprios impulsos. Você está sendo manipulado, influenciado, forçado pelos próprios desejos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É a primeira bem-aventurança que fala sobre paz. Porque o manso é aquele que se dominou. É aquele que já conseguiu treinar o espírito da paciência. Estamos ainda tentando essa primeira bem-aventurança. Estamos ainda tentando exercitar essa paz interna. A mansuetude, a mansidão, a brandura é uma paz interior. É uma harmonia consigo mesmo. É harmonizar a própria agressividade. É conseguir ter equilíbrio sobre os próprios impulsos. E o nosso tema é a segunda bem-aventurança sobre paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Percebeu que herdar a terra é uma compensação, mas ser chamado filho de Deus é outro. O que significa ser chamado filho de Deus? Aqui a gente precisa entender o idioma judaico e o aramaico que Jesus falava. A língua da época era muito pobre. E havia algumas expressões que não significam as mesmas nossas. Mas que dá para entender essa expressão muito facilmente. Quem é filho de um cão é um cãozinho também. Quem é filho de um gato é gato. O judeu entendia que filho de não dizia respeito apenas à origem, à descendência, à ancestralidade, mas também à natureza. Daí, quando alguém queria dizer que o outro era iluminado, você é iluminado, você é cheio de luz, dizia filhos da luz. O filho da luz é o iluminado. Alguém que é sábio, filho da sabedoria. Filho da sabedoria. Então, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus é aquele que já se divinizou. Aquele que já se espiritualizou. O Filho de Deus é que já está em conexão com o divino, de uma maneira mais permanente. Essa é a ideia de ser chamado Filho de Deus. Ou seja, já se espiritualizou, já se santificou. Então, você veja que não é uma bem-aventurança fácil. É de fôlego. A gente está tentando ainda a mansuetude. Daí a gente vê muita gente, nós de maneira geral, reencarnamos, vimos a Terra e um dos primeiros compromissos é tentar ter mansidão. Isso é, tentar domar a si mesmo. Tentar equilibrar a si mesmo. Aí de vez em quando vem um espiritualizado e reencarna no nosso mundo, que já tem a mansidão e se torna um pacificador. O que eu quero dizer é que uma bem-aventurança vai puxando a outra, não é? Então, primeiro, você precisa de autocontrole, para depois você ser pacificador. Porque o pacificador é aquele que faz a paz. Pacificador. Pacifica. Produz paz. Fabrica paz. Não é uma coisa simples. Não é uma tarefa tão simples. Primeiro é necessário ser manso. O problema é que a nossa cultura, e a cultura da época de Jesus assim acreditava, que as coisas se resolvem, mesmo a violência se resolve, na base de uma atitude muito forte. Não é assim que a gente acha? A gente acha isso ainda. Não é assim que a gente resolve as coisas? A gente está num local que a gente quer ser atendido, e a pessoa não nos atende bem, a gente já bate na mesa, chama o gerente. Porque assim resolve logo. Porque a gente tem isso dentro de nós. A gente acredita que a gente resolve as coisas na base do grito.
que as coisas se resolvem na base da imposição. E resolve entre aspas, resolve momentaneamente. Essas atitudes de energia podem resolver aparentemente uma situação pontual, mas não transforma e não soluciona os problemas. Mas é a nossa cultura. A cultura que entende que paz é a ausência de guerra. A gente acha isso. Daí quase sempre a paz das nações é um acordo diplomático, internacional e político para a ausência de conflitos bélicos. Que o Espírito Joana de Ângeles vai dizer, quase sempre é um intervalo entre uma guerra e a próxima guerra. Porque a gente entende paz assim. A gente entende paz naquele símbolo do ano novo que a gente veste de branco. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Desde que a gente esteja confortável na nossa zona de conforto, de preferência com a barriga cheia, tranquilos, e que ninguém me incomode, mesmo que seja o vizinho, e que eu não precise fazer grandes esforços, eu estou em paz. É essa a nossa concepção de paz. Não ser incomodado. Que é uma paz muito frágil, né? Porque no momento que alguém me incomoda, eu perco ela. Olha que paz. Uma paz que é um alfinete que quebra o balão, estoura esse balão. É uma paz que é muito cheia de si. E é muito vulnerável, é muito fragilizada. É fácil de se perder aspas, essa paz. De sair desse estado, que é o estado de paz do mundo. Essa paz mais assim superficial. Essa paz que é a ausência de incômodo. Que, aliás, é contrária à própria natureza da vida física. A vida física são demandas. O tempo todo a gente tem demanda. Você almoçou hoje? Não fique contente não, logo vai ter fome de novo. Porque a vida física é um monstro devorador que está sempre com necessidade e precisa sempre ser atendida. Você tomou banho hoje de manhã? Espero que mais tarde tome de novo. Porque a vida física é assim. A vida física são compromissos, são deveres para ser atendido. Tudo na vida física exige esforços. Então é da própria natureza física o movimento, o esforço. Ou, como dizia Buda, no sentido mais abrangente, a vida física é sofrimento. Nesse sentido mais elástico. Porque tudo no mundo são esforços. Então, a ausência de guerra não pode ser paz. Eu vou fazer o paralelo com aquele conceito primário da saúde, né? Saúde é a ausência de doença. A gente sabe que não é. O indivíduo pode não ter uma patologia diagnosticada no manual de medicina, no Código Internacional de Doenças, pode não ter uma etiologia diagnosticada pelo profissional de saúde, pode não ter uma patologia específica enquadrada na ciência, pode não ter uma enfermidade verificável, mas não necessariamente está saudável. Saúde não pode ser ausência de doença. Isenção de enfermidade. Aliás, eu posso não ter patologia nenhuma. Do ponto de vista físico, estou restringindo ao físico. E ainda assim, há um problema físico que ainda não foi detectado, porque ainda não alcançou as áreas da dor. E aparentemente eu estou bem. Então, saúde não pode ser ausência de doença, como paz não pode ser ausência de guerra. Porque eu posso estar sem guerrear com ninguém e não significa que eu estou em paz. Que eu estou carregando paz. E, como consequência, que eu estou pacificando. Que eu estou produzindo paz. Produzir paz é um processo muito complexo. É um processo muito complexo.
Porque, como eu disse, a nossa cultura entende que a gente resolve o problema da perturbação, da violência, do crime, através dos mecanismos de repressão. Não que os mecanismos de repressão não tenham o seu lugar. Se não houvesse a lei, se não houvesse os mecanismos de controle social, se não houvesse dispositivos de segurança, a situação nossa social poderia estar bem pior. Poderíamos estar na barbárie, onde não havia lei, as pessoas decidiam no braço, ou melhor, na arma. Se está ruim, imagine como seria em épocas mais primitivas. Mas o que eu quero dizer é que os mecanismos de repressão é apenas parte do processo. Os mecanismos de repressão, estou dizendo controle social, estou dizendo lei, instituições, é para tentar coibir o abuso e para tentar, de alguma forma, conter o crime, os excessos. Mas você há de convir, todo mundo aqui há de convir, que a lei por si mesma, os mecanismos de controle social por si mesmo, não transformam as criaturas. Não melhora as criaturas necessariamente. Não regenera as criaturas por si mesmas. Se fosse assim, os regimes mais totalitários de execução penal, de pena de morte, regimes onde a lei é bastante austera e rígida, já teriam resolvido o problema da criminalidade. A paz não pode ser resolvida apenas com os mecanismos de repressão, ainda que os mecanismos de repressão tenham seu lugar. É só você fazer um paralelo em relação a, por exemplo, dar conta de um filho. Se você tem um filho pequeno, em alguns momentos ele não vai entender. O meu de 4 anos, às vezes, quer meter o dedo na tomada. Eu não vou sentar e dizer, senta aí, eu vou lhe ensinar. Tudo começou com Maxwell, e mais tarde o eletromagnetismo e a eletricidade. Não vou dar uma aula para ele de eletricidade, que ele não vai entender. Eu tenho que ter uma atitude, não de violência, mas uma atitude de alertá-lo, para que aquele comportamento não fique se reproduzindo e gere um prejuízo nele mesmo. Mas se eu tiver uma vida com meu filho, ou você tiver uma vida com seu filho, ou com qualquer que seja, apenas na base da repressão, isso não vai ser suficiente. A repressão não é suficiente nas relações humanas. Pode até ter o seu lugar numa situação como essa, de falta de discernimento. Mas não é suficiente para dar conta de transformar a criatura. Sabe por quê? Porque se você é vítima de repressão, você não necessariamente se conscientiza e abraça aquela causa porque você está sendo reprimido. Você não diminui a velocidade do carro necessariamente porque você tem consciência, mas porque você vai tomar multa. Esse é o controle da repressão. Não por consciência, mas por repressão, pela punição. Mas ninguém se envolve emocionalmente, sinceramente, numa causa por repressão. As pessoas se envolvem em algo quando são tocadas. Quando são convencidas. Esse é o papel do pacificador. O pacificador toca as pessoas, sensibiliza as pessoas e as convence. É essa arte que eles têm, que não é arte fácil, porque Emmanuel vai dizer, eles irradiam aquela paz que começou neles mesmos. Neles mesmos. É uma consequência. Por quê? Porque eles já internalizaram que brigar não é a solução. Que brigar não necessariamente resolve. A cultura da repressão, ou a cultura de resolver as coisas na base do grito, é tão forte que na época de Jesus se acreditava que o Messias, por isso que ele não foi considerado o Messias, o Messias deveria ser um Messias que pegaria armas. O Messias chamado Zelote, que era uma categoria, uma classe social da época,
que acreditava em uma revolução social armada. Olha que isso, portanto, é de tempo. Quando você vê Revolução Francesa, Revolução Bolchevique, Revolução Russa, veja que essas revoluções sociais, qual foi o erro delas? Em nome de ideais justos, paz, fraternidade, harmonia social, direitos, em nome disso, se utilizou as mesmas armas que combatia. Então a gente vê, por exemplo, a Revolução Russa, toda a dinastia da monarquia medieval da Rússia, Nicolau II no poder sendo assassinado com toda a sua família, veio todo um ideário de justiça social, de igualdade, e o que é que descambou em função de utilizar as mesmas armas no regime mais tarde de Stalin, que foi muito mais cruel e muito mais perverso, segundo os especialistas. Você vê a Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade. E mais tarde, o terror que tomou conta, a era do terror, com a guilhotina e Robespierre, e o sangue que jorrou a partir de então. Em nome da justiça social. Todas as revoluções tiveram esse equívoco. Eu tenho que resolver o problema da perturbação através de uma atitude enérgica. E aí tombou, utilizando as mesmas armas. Jesus sabia que isso não funcionava. Os zelotes eram uma categoria de judeus que andavam com espada na cintura. Tanto é que acredita-se, isso é especulação, não é uma coisa provada, mas acredita que aquele episódio do final da cruz, de decepar a orelha do soldado que mais tarde Jesus curou, alguns acreditam que não teriam sido Simão Pedro, que era um pescador que não andava armado, que possivelmente foi o outro Simão, o chamado Simão Zelote, que acreditava na Revolução Armada. Alguns teólogos acreditam nisso, né? E existe uma possibilidade forte nesse sentido. Porque os zelotes acreditavam nisso, na revolução com armas. Jesus sabia que isso não funcionava e mostrou com a sua conduta e com o seu martírio que isso não funcionava. Mostrou que a violência sempre perde com o tempo. A violência sempre perde com o tempo. Ele mostrou isso. Então, a ideia é que o pacificador e a pacificação gera sensibilização. O pacificador consegue tocar o outro. Vou dar o nome de um pacificador, Mahatma Gandhi. Primeiro ele dominou, porque ele tinha um temperamento forte. Quem conhece a biografia de Gandhi sabe. Ele primeiro se dominou a si mesmo, para depois produzir a paz. Ele sensibilizou o mundo com a sua atitude. Não era uma atitude apenas de não violência. Era uma atitude de produzir paz. Era uma atitude de tocar o outro. Mas não é tocar o outro de maneira sentimental, piegas, não. Ele tocava o outro com a sua atitude. Não era tocar o outro no sentido de querer convencer o outro. Ele sensibilizava o outro com a sua elevação. Porque não eram as palavras que eram ditas. Era aquilo que ele já conseguia irradiar. Por isso que é difícil ser pacificador. Por isso que é um trabalho que começa consigo, a paz de ti mesmo, que mais tarde se irradia. Diz Emmanuel. Você é tocado. Quanta gente dizia que chegava perto de Chico Xavier e não sabia o que acontecia, começava a chorar. Arnaldo Rocha, que foi o seu amigo durante toda a vida, companheiro da sessão mediúnica dele, do Grupo Espírita da Prece. Arnaldo Rocha, que foi o seu amigo de mais de 50 anos, disse que quando tinha 20 anos, materialista, ateu, querendo se suicidar, porque a esposa Irma de Castro, mais tarde Meimei, que aparece o espírito Meimei, que era sua esposa, que havia morrido, ele havia se casado, tinha 20 e poucos anos. Poucos meses de casamento, ela contrai uma doença grave e morre de maneira dolorosa nos seus braços. Ele fica revoltado, ele era atlético, lutador de jiu-jitsu, e vivia provocando, veja como são as coisas, ele dizia, eu vivia provocando as pessoas na rua, para que alguém entrasse em briga comigo, eu matava a pessoa e ia preso, ou a pessoa me matava, porque eu queria morrer. E aí ele tombou com o Chico Xavier, já preparou o golpe, né? Os papéis de Chico caíram no chão, Chico foi pegando, teve um negócio dele que caiu no chão, ele foi pegando, e aí
Chico levantou, ele não conhecia, Chico passou a mão no seu rosto assim. Um homem passar a mão no rosto de outro homem na década de 40 era morte. Ele disse que já ficou ruborizado, já queria bater. Chico passou e disse assim, Naldinho, Arnaldo o nome dele, mas a esposa, que havia desencarnado, chamava Naldinho. Naldinho, meu filho, hoje é aniversário da nossa Meimei, apelido de casamento, Meimei. Ela está aqui me dizendo do lado que eu devo confraternizar e parabenizar você. Pegue aí a sua carteira de identidade, que tem uma foto dela dentro, que eu quero vê-la para comparar com o que eu estou vendo. Ele disse que começou a tremer dos pés à cabeça. Quem era aquele homem que eu sensibilizava tanto? E a partir daí, um laço. Ele dizia que era difícil ficar na presença de Chico Xavier. Porque Chico Xavier não apenas produzia paz, não apenas penetrava o psiquismo dele, mas o que é pior, Arnaldo dizia, o problema não era saber que ele entrava no meu psiquismo. Era porque quando eu estava perto dele, eu tinha certeza que ele estava me examinando por dentro. Que falta de privacidade. E às vezes eu tinha alguma... Naldinho, peraí, Naldinho, não pense dessa forma não. Você não podia nem pensar direito na presença dele. Irradiava paz. Mas por quê? Porque o pacificador não é alguém que fica assistindo Netflix e orando pelo mundo, não. O pacificador é alguém que dá de si mesmo para produzir paz, e por isso que irradia. Porque quando a gente olha a vida de Chico, a gente pensa, poxa, que vida maravilhosa, psicografando obras, né? Ajudando os outros. Né? Imagina você receber uma obra, Paulo Estevão, receber um Nosso Lar, que maravilha! E você não sabe quantas lágrimas de sangue ele derramou. Quando ele escrevia Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele quase não conseguia falar. Porque era problema na família. O pai morreu, ele cuidava dos irmãos todos menores. Lutas materiais, não estava assim, de férias psicografando, não. Ele psicografava de madrugada. E o que é pior, a família de Humberto de Campos colocou ele na justiça. Ele estava sofrendo um processo judicial, por causa do nome Humberto de Campos. A dor que ele experimentou na época, e psicografando. Então, quando você lê Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando você lê aquelas obras da década de 40, cada paz que ele produziu com aqueles livros foram sofrimentos internos que ele teve que carregar. Renúncias que ninguém soube. O pacificador é isso. O pacificador é aquele que toca de uma forma especial. Não é o que se diz. Eu estava vindo para cá e estava ouvindo uma melodia, uma obra clássica de Bach. E eu fiquei meditando e refletindo. Por que você paga tão caro, às vezes, para ir num teatro, num local de concerto, ouvir uma música de Chopin, de Mozart, de Bach, que você pode baixar a partitura de graça pela internet? Se você quiser, se você souber tocar, você toca aquela obra de Chopin no piano, vendo a partitura. Não é difícil, não. Aquela partitura, você bota qualquer pianista para tocar, você toca. E por que você paga caro para ir numa sala São Paulo assistir um Nelson Freire, pianista brasileiro aqui? No passado, Arthur Rubinstein. São as mesmas notas. É a mesma música. Sabe por quê? Porque as notas não dizem tudo. As notas é o básico do que o compositor colocou. Mas aquilo que o pianista coloca da sua alma, a partir das notas, aí é muito diferente. O pacificador é aquilo que fala o que todo mundo fala. Mas por ele coloca outras coisas, ele coloca uma alma em cima das notas. E aí, então você entende por que Bezerra de Menezes, às vezes recebia, quando encarnado, gente na Federação Espírita Brasileira, amarrado em camisa de força, por transtornos que não eram psiquiátricos, eram de obsessão, assédios espirituais. E Bezerra de Menezes chegava para a pessoa e dizia, meu filho, por que isso? E a entidade ali, ligada àquele paciente psiquiátrico, recalcitrava, começava a chorar e a pessoa saía curada. Milagre, entre aspas. Não era o que ele dizia, era o que ele irradiava a partir do que ele dizia. Ele já era um pacificador. Para concluir nosso comentário, eu me lembro de Paulo Estevão, o apóstolo Paulo, antes de se tornar Paulo, Saulo de Tarso perseguindo.
no debate que ele teve com Estevão, o primeiro mártir do cristianismo primitivo, narra Emmanuel, por Chico Xavier, na obra-prima da sua psicografia, que Saulo tentou de tudo para discutir com aquele jovem judeu pregador, descendente da tribo de Issacar, e não conseguia tirá-lo do sério. Chegou um momento que, perdendo o debate, não conseguindo apresentar argumentos compatíveis para continuar a discussão, ele foi para cima daquele sujeito que já estava amarrado e começou a lhe aplicar socos e socos, até que o rosto do Marte começa a sangrar. Alguém do Sinédrio começa a lhe cuspir na face. E diz Emmanuel que o Marte, em oração, só pedia a proteção do mundo espiritual para que ele se mantivesse íntegro, pacífico e equilibrado. Em um dos momentos mais importantes dessa discussão, Saulo de Tarso olha para o seu adversário e diz: você não conhece o meu temperamento. Você não sabe do que eu sou capaz. Se for possível, eu vou dobrá-lo aqui, até que você reconheça o seu erro. Abra a mão dessa sua convicção e volte para as nossas crenças. E Estevão teria respondido mais ou menos assim: amigo, o Sinédrio tem 1000 modos de me fazer sofrer e chorar, mas eu não reconheço o poder de mudar a minha visão e o meu amor à doutrina de Jesus. E até o final dessa forma, Saulo vai dizer mais tarde, diz Emmanuel e Paulo Estevão, que foi aquilo que tocou ele. Foi aquela atitude de pacificação. Que por mais que ele o agredisse, ele olhava para aquele homem e aquela atitude estava já evangelizando sua alma. E depois da morte daquele que ele considerava adversário, ele foi adiante, perseguiu mais gente, matou mais gente. Mas aquela paz imperturbável, aquela serenidade nunca saíram da sua cabeça. E mais tarde, quando ele se converte, Estevão vai ser sempre o seu modelo, a sua referência. Aquela atitude do mártir que tocou o coração dele, ainda que não tocasse naquele momento, que ele despertasse depois. Por isso, mais tarde, no final da obra, João Evangelista chama ele, ele já havia sido apedrejado, tinha um dos olhos vazados de tanta pedrada, já estava totalmente depauperado, já com idade avançada, com um cajado na mão, e andando para lá e para cá, organizando as cartas, enviando as epístolas. João, quando ele passa em Éfeso, João Evangelista chama ele e diz assim: eu fico compadecido de você, para lá e para cá, já não basta não? Já não fez tanto, já fundou tantas igrejas, já expandiu tanto evangelho. E Paulo, já agora transformado, vai dizer, lembrando de Estevão: João, minha vida tem sido uma luta sem tréguas. Nunca entrei numa cidade para sair dela senão pisoteado a pedradas ou a pontapés. Fugi de várias delas no meio de barco, às vezes em animais ou às vezes andando quilômetros e quilômetros. Dormi ao relento em cima de pedra inúmeras vezes. Viajei às cidades mais longínquas para levar a mensagem do Evangelho. E ainda assim eu me sinto devedor. Digo a você que se tivesse séculos e séculos para eu poder trabalhar em favor do cristianismo, não seriam suficientes para pagar a minha dívida. João, o evangelista, o discípulo amado de Jesus, fica impressionado. Por isso que no momento final, quando ele vai morrer, o soldado que Domício Nero, mandou matá-lo. E ficou tão impressionado com a paz dele que eu não quero nem contato com esse homem, porque esse homem parece ser um feiticeiro. Daqui a pouco ele vai me convencer do cristianismo. Nero falou isso. Nero. Diz Emmanuel que Nero pediu aos soldados para levar esse homem longe e degolá-lo.
Diz que durante a travessia, ele, algemado, com as suas atitudes, foi sensibilizando os próprios soldados romanos. Chegou na hora, no final, os soldados já estavam tristes, porque ele tinha que morrer. O algoz, o carrasco, pegou o machado que deveria cortar a cabeça dele, olhou para ele e disse: eu lamento ter que fazer isso. Aí começou a tentar se justificar, se explicar. E Paulo disse: não lamentes, cumpre com sua tarefa, porque eu já cumpri com a minha. Ele próprio se ajoelha, ergue o pescoço, o soldado tremia. E aliás, por causa desse tremor, o golpe não foi suficiente. Foi necessário um segundo golpe para decepar completamente a cabeça. E aí eu já estou contando o final do livro, Paulo Estevão. Quando ele desencarna e entra no mundo espiritual. A obra-prima da psicografia de Chico Xavier. Pacificação é uma construção por dentro que começa a irradiar. É um perfume que você coloca e as pessoas começam a sentir. Pacificação é um processo gradual que começa educando-se para, a partir daí, gerar pacificação e, portanto, educação nas outras pessoas. Muito obrigado, muita paz.